Toda atividade requer certa especialização para ser executada com perfeição, segurança, qualidade, perfeita harmonia com o meio onde se encontra. É por isso que se torna necessário conhecer além das regulamentações, o jeito de se navegar, como que se comportam as nuvens, a meteorologia em geral. É importante saber como que funciona o veículo responsável por este meio. Se o piloto não tiver o conhecimento adequado da aeronave que está pilotando, erros graves poderão acontecer e muitos deles poderão prejudicar não somente a ele, mas a aeronave, seus ocupantes e até mesmo a terceiros. Outro motivo pelo qual é importantíssimo ter adequado conhecimento é que o piloto poderá escapar de situações de perigo, sem causar danos graves a pessoas ou até mesmo causar mortes. Para começar a entender o que é uma aeronave, é necessário primeiramente saber o conceito dela. A aeronave é toda máquina capaz de se autossustentar no ar. São divididos em dois grupos: os aeróstatos, que são balões, dirigíveis, padrões voadores, e são veículos mais leves que o ar e se sustentam através do princípio de Arquimedes, também conhecido como a lei da impulsão ou do empuxo. Neste princípio, existe a afirmação de que todo corpo submerso em fluido recebe um empuxo vertical para cima e com o mesmo peso e volume do fluido deslocado. O melhor exemplo para se explicar este princípio é usando a história do Titanic, que flutuava e navegava tranquilamente, e vamos começar com um exemplo antes do desastre do naufrágio. Um navio em cima da água exerce uma força para baixo, que é o seu peso. Mas se ele não afunda em condições perfeitas, então deve existir outra força que o faz navegar em cima das águas e não o deixa entrar na água completamente. A força que o faz permanecer acima do oceano é a força da impulsão, que acontece quando o volume de água é deslocado para baixo e, em reação, empurra o navio para cima. No dia do desastre, quando o Titanic se chocou com o iceberg, muita água começou a entrar dentro do navio, e com isso sua massa foi aumentando, ou melhor, o navio começou a ficar muito pesado e foi vencendo a força da impulsão. Ou seja, o volume de água que estava sendo deslocado para baixo não era suficiente para gerar o fenômeno da impulsão, pois o navio começou a ficar tão pesado que seu destino final foi a submersão. E é assim que funcionam os submarinos. Por isso que eles podem flutuar como um navio normal, mas quando bem quiserem podem afundar, apenas enchendo seus tanques com água, que vai aumentar seu peso e vai vencer a força da impulsão. Mas quando querem voltar à superfície, basta apenas esvaziar seus tanques e rapidamente voltarão à superfície, como explica esse princípio. Com os balões, dirigíveis e etc., o mesmo fenômeno ocorre, só que virado de cabeça para baixo. Outra classificação de aeronaves são os aeródinos, que são aviões, helicópteros, planadores, convertiplanos. Eles são veículos mais pesados que o ar e se baseiam na terceira lei de Newton, ou a famosa lei da ação e reação. Essa lei foi idealizada por Isaac Newton, que um dia ensolarado, enquanto estava sentado debaixo de uma árvore, uma maçã caiu em sua cabeça e foi isso que deu inspiração a ele para criar essa nova lei. Nessa lei existe a afirmação de que para toda ação existe uma reação, que sempre corresponde com a mesma força aplicada na mesma direção, porém no sentido contrário. Como o caminhar de um atleta, quando ele pisa no chão ele estará dando empuxo para avançar, na verdade ele estará empurrando o chão para trás para poder se mover para frente. Ou então quando um caçador com sua arma atira em alguma direção, a tendência que a arma tem é de empurrar o atirador para trás. Ou um exemplo mais simples é quando duas pessoas tentam se empurrar em direção opostas. Agora um exemplo que mais se encaixa ao nosso interesse é o avião. O motor do avião empurra o ar para trás, e pela lei acontece uma reação e o empurra todo o avião para frente. Existem inúmeros exemplos a respeito dessa lei, como o foguete que proporciona ar para baixo e em resultado disso recebe uma reação para cima, ou um carro onde suas rodas pressionam o chão para trás, ou um político ladrão que cada vez mais e mais rouba da sociedade e cada vez mais fica rico. Mas também existe uma lei importante, principalmente para os homens, que é a lei do diamante.